Bom, não vai ser um vídeo que tem edição, nem a melhor câmera, talvez nem o melhor áudio, nem a melhor roupa ou rosto. Mas eu não vim falar de mim, mas obedecer ao Senhor. Eu estou sendo impulsionada aqui pelo Espírito Santo a compartilhar meu testemunho. E eu espero que vidas sejam tocadas e alcançadas através daquilo que Jesus fez na minha vida. Eu me chamo Michele, tenho 32 anos e eu cresci na igreja evangélica, conhecendo a Jesus. Sempre criei no seu nome de que ele é filho de Deus e veio ao mundo, morreu por mim para me salvar. Mas eu não conhecia a graça. Eu conhecia um pouco da salvação, na verdade a salvação por obras, eu não tinha conhecimento real de quem o Senhor Jesus era. E apesar de ter as minhas afeições para com Ele, de amá-lo ainda que com um amor imaturo, eu ainda não havia tido o encontro com o Senhor Jesus. E eu passei os anos da minha vida, pelo menos até a minha adolescência, vivendo de uma maneira mais tranquila, que embora os meus pecados, como um pecador depravado, vou limpar aqui, peraí, que todos nós somos, eu vivia de uma maneira mais tranquila. Mas ali na minha adolescência, naquelas fases tão difíceis, né, que para mim emocionalmente foi tão difícil, e com coisas que eu vivi presenciando no casamento dos meus pais, eu me frustrei, eu me machuquei e eu me rebelei, ainda que eu não tinha conhecimento naquele momento, que muitas das coisas que eu fazia contra os meus pais, contra mim mesma e contra o Senhor era por conta de uma revolta. E por causa disso, emocionalmente eu fiquei muito abalada, me tornei uma pessoa dependente emocional e me relacionei com pessoas, com homens, né? Naquela idade ali eu comecei a me relacionar com os meus 17 anos, por aí, com pessoas que não me davam valor, pessoas complicadas, pessoas que não tinham caráter, né? E não tinham caráter de Cristo, mas aquilo era o que me atraía, por causa de alguma falta, principalmente uma falta paterna do meu Senhor, de Deus Pai, que havia em mim. E assim, eu me relacionei com uma pessoa aos meus 18 anos e fiquei 7 anos e meio com essa pessoa, dentro de um relacionamento muito conturbado, de um namoro onde não havia valor para mim, onde eu negociei meus princípios, meus valores, onde fiz coisas terríveis, escolhas horríveis, onde o meu caráter era horrível e o meu testemunho também. E por vezes eu tentava voltar e entregar minha vida para o Senhor Jesus e eu vivia essa oscilação, eu tinha consciência dela, mas eu sempre pensei que eu não era capaz de viver outra coisa, de que não tinha jeito para mim. E assim eu vivi. Após 4 anos de namoro, eu me casei e foi muito frustrante, fui muito dependente emocional, manipuladora, desrespeitosa, fiz muitas coisas também terríveis com esse meu antigo companheiro. Não fui só machucada, mas como também feri, machuquei. Pessoas feridas ferem. E a verdade é que eu buscava o Senhor. E quando em 2018 quando eu cheguei no fundo do poço, já não via que tinha chance para mim, eu me rendi. E eu sei que uma oração perigosa, vinda do Senhor,
guiada pelo Espírito Santo, o Senhor me tomou ali porque eu jamais poderia fazer isso por mim mesma. Eu orei e falei: Senhor, eu sei que eu não nasci para viver assim, mas não tem jeito para mim. Tanto que eu pensava que eu ia pro inferno. Eu falei: qualquer hora que eu morrer aqui, eu vou pro inferno, não tem jeito, não tem jeito. E eu falei: Senhor, eu sei que eu não nasci para isso, eu nasci para te adorar, para ser sua. Mas se for para eu continuar vivendo a minha vida assim, me salva e me leva para o Senhor, porque de nada adianta eu viver longe do Senhor. Então, naquele momento eu vi que a morte com Ele seria melhor do que viver uma vida inteira sem Ele. E a partir daquele momento a minha vida começou a mudar. Eu havia casado, né? Eu me divorciei, não havia mais jeito, né? Era uma relação abusiva, na qual eu era abusiva, na qual meu ex-companheiro também era abusivo, havia violência, muitas coisas ruins, pesadas e não tinha jeito. E o Senhor me tirou de lá. E mesmo estando machucada e vivendo os pequenos processos, né, eu comecei a caminhar com o Senhor, ainda sem entregar totalmente, é um processo, né? Essa vida com Cristo, às vezes a gente acha que vai ser assim, e Ele pode fazer de uma hora para outra, mas no meu caso foram processos e que a religião nem as pessoas podem mudar, mas é algo que somente o Espírito Santo pode mudar aqui dentro, né? E então eu conheci o meu atual marido, que também tem um testemunho com o Senhor abençoadíssimo. Nós dois começamos a caminhar com Cristo, mas com o pé na igreja, outro fora da igreja, vivendo aquilo. E milagrosamente, assim, vou resumir essa parte, eu engravidei, vivendo fora, né, daquilo que o Senhor queria, mas o Senhor, na sua graça, me deu um filho. Eu não podendo engravidar, eu precisava fazer um tratamento para engravidar e de forma milagrosa. Eu engravidei, o Senhor me deu um filho em 2019. E naquele momento a gente, conversando com o nosso pastor, na época, ele disse que a gente precisava firmar a nossa vida. Nosso filho não era amaldiçoado. A vida, apesar do nosso pecado, a vida vem do Senhor. E então nós decidimos nos firmar, apesar do meu marido vir de um lar onde havia divórcio, e eu também. E eu ter vivido isso na minha primeira história. Nós decidimos fazer diferente. E ali a gente se rendeu ao Senhor e nos casamos e começamos a nossa família. Mas ainda era necessário tanta cura ali dentro de mim. Eu ainda não tinha tido um encontro íntimo e pessoal com o Senhor. O meu filho nasceu em 2020, muitas coisas a gente viveu. E eu posso dizer que em 2022 os meus olhos se abriram para Ele. Eu tinha passado um concurso público em 2019 e o Senhor me chamou para abrir mão daquilo que Ele tinha algo melhor para mim. Em 2020 eu abri meu próprio negócio na área da beleza, da estética. Em 2022 o Senhor me chamou para entrar para minha casa, voltar para o meu lar. E naquele momento eu achava que se tratava unicamente do meu filho. Na época era só um, o Luca, mas ali eu teria um encontro com o Senhor. E eu tive um encontro com Deus, na palavra de Deus. Eu li a Bíblia algumas vezes, mas eu nunca compreendi. De repente, o Senhor trouxe a revelação do alto para mim. Eu comecei a entender a palavra de Deus. E o Senhor começou a transformar o meu coração, o meu caráter. E eu fui abrindo mão de mim mesma, coisas que ninguém conseguiu mudar, nem eu mesma na minha força do braço, nem com a religião, nem com as pessoas, mas o Espírito Santo começou a mudar, porque eu comecei a receber a revelação que vem do alto de quem o Senhor Jesus é.
E ali eu tive encontro com o Senhor. E tenho vivido essa caminhada com o Senhor Jesus desde 2022. Dos meus 30 anos, faltando alguns dias para eu completar 30 anos, eu preguei a primeira vez na igreja e contei uma parte do meu testemunho, assim como eu tô fazendo. E foi glorioso demais e grandes coisas eu tenho vivido desde então. Eu tenho uma palavra do Senhor comigo, né? Eu tenho meditado, já meditei, tenho meditado nesses últimos dias a respeito dos levitas, de que eles não receberam uma parte da terra como herança, mas eles receberam a presença de Deus como herança, né? Não é à toa que a palavra de Deus diz: o Senhor é a nossa herança, a nossa porção. Eles tinham a alegria da presença, de estar cuidando das coisas de Deus, de tudo que estava relacionado ao Senhor, a arca da aliança, os utensílios, a ministrar ali diante do Senhor. Eles tinham a presença. E eu posso dizer que eu não tenho muitas coisas, mas eu tenho a presença de Deus. Eu tenho a minha família diante do Senhor. E essa é a minha maior alegria, sabe? Hoje eu sou mãe de mais um, meu Pedro, e que também é uma bênção, um grande testemunho na minha vida, de mais um moldar do Senhor, de mais um esvaziamento do Senhor. E eu tô muito feliz com Jesus. A minha vida foi totalmente restaurada. É só o encontro com o Senhor que pode fazer isso. Só o encontro com o Senhor. Eu sou totalmente diferente. Eu sou uma testemunha de Jesus. E eu amo muito. E a minha oração é para que todos possam ter esse encontro com o Senhor. Eu vivia uma vida totalmente diferente. Totalmente. Mas o Senhor me mudou, me transformou e me restaurou. E somente um encontro com Ele, somente a revelação do Espírito Santo de quem o Senhor Jesus é, somente esse encontro com Jesus, para que Ele possa nos mostrar quem o Pai é. Somente nesse lugar que pode existir transformação, restauração. Só Ele pode fazer. É só Ele. Então, para aqueles que já tiveram essa revelação, louvado seja o nome do Senhor. É um motivo de muita alegria a presença dele. E para aqueles que ainda não tiveram, saibam que é só por meio dele. E que ele é bom e é maravilhoso. Que Jesus abençoe você.